você começa a ler, é diferente, porque o Espírito vai te inspirando, vai te conduzindo a você a pedir para os irmãos acompanharem algumas coisas, sabe? Que muitas vezes você leu, não percebeu, e muitas vezes quando você estiver lendo a palavra, em qualquer momento, mesmo durante alguma pregação, Deus pode, naquele texto, mostrar para você uma outra coisa. Então já vai escrevendo, porque você vai precisar disso em um momento para falar para alguém. Então eu sempre aprendi assim. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou sempre escrevendo alguma coisa, durante as pregações, fico esperto, porque às vezes Deus te mostra alguma coisa que não está ali naquele momento que foi revelado para o pastor, ou para quem está pregando a mensagem ali, mas Ele revela para você. Em algum momento você vai precisar para edificar alguém. Amém? Bom, nós temos nesse semestre, fiz aí o cálculo, aproximadamente 18 aulas, 18 encontros. Você fala assim, tudo isso? Não, só isto. Porque são encontros de no máximo 50 minutos, 1 hora, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, nós estávamos em uma dúvida aí na diretoria da EBD, qual livro nós íamos estudar. E, como são sempre aquelas mesmas pessoas que estão participando, acho legal de consultá-los depois, tá bom? Só para vocês entenderem. Porém, por exemplo, eu gostaria muito de falar sobre os profetas maiores. Só que você vai pegar o livro do Daniel dá para estudar, são poucos capítulos, né, com 18 aulas, 19 aulas, dá para estudar o Daniel tranquilo, mesmo se fosse um capítulo por dia, já são quase 10 domingos. Não daria para estudar, por exemplo, o livro de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, a não ser que fosse uma visão panorâmica, um resuminho para os capítulos. É que particularmente eu gosto de ler capítulo por capítulo, para a gente ler, crescer, isso é importante. Então, enquanto nós estamos aí decidindo qual profeta vamos estudar, que dá para estudar esse semestre, nós vamos estudar as cartas do apóstolo Paulo, outras cartas também dos irmãos. Então, hoje nós vamos estudar uma carta muito conhecida, mas é diferente estudar, vocês vão ver. Nós gostamos muito lá de Gálatas capítulo 5, onde vai falar as obras da carne, fruto do Espírito, mas para chegar até o 5, a gente tem que passar por onde? Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, e muitas vezes a gente não lê isso, porque são assuntos, são temas, obra da carne, fruto do Espírito. Então, hoje, e a ideia é, em 3 domingos, vou mostrar para vocês por quê, estudar o livro de Gálatas, que são 6 capítulos. Depois, nós temos lá o livro de Efésios, que são todos livros ricos em informações. E vocês vão ver a necessidade que os nossos irmãos, o Paulo, os nossos irmãos que escreveram a Bíblia, João, Pedro, Tiago, que eles tiveram uma dificuldade muito grande, às vezes, de entender o que estava acontecendo ali, que Jesus estava falando, por falta de conhecimento do Antigo Testamento. E hoje, vocês vão ver o porquê que o apóstolo Paulo escreve o livro de Gálatas, para quem ele escreve, e você vê o que nós podemos aprender. Qual era a discussão do momento? Tá bom? Então, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Amém? Novo Testamento. E vocês vão ver que começa assim, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem lá Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E você vai entrar lá em Gálatas. Também é colocado em ordem decrescente lá, por capítulos dos livros, tá bom? É importante. Tudo bem? Vamos estudar Gálatas, se Deus permitir, 3 domingos. Vamos tentar aqui tirar todas as dúvidas. Tudo bem, Ana Paula? Tira todas as dúvidas. A Ana Paula fala que assim, não tem dúvida. Se está explicando tudo ali, não tem dúvida. Sabe o que é? A Tânia vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu dou aula de matemática há 35 anos. Então, as gerações. São sempre as mesmas perguntas, não é, Tânia? Às vezes, só muda a sala. Então, é como se você já preparasse assim a aula, prevendo aquelas perguntas. Então, nesse estilo, né? Saí bem agora. Mesmo assim, tem as aulas de plantão, de reforço. A gente não tem, podia fazer um plantão online. Tudo bem? Todo mundo abriu o livro de Gálatas? Amém. Aí, ó, quem comanda chegou. Aí, Jair, sem combinar, nós estamos juntos aí, ó. Barba branca aí. Abriu? Vamos lá? Livro de Gálatas?
capítulo 1. Antes eu preciso falar com você algumas coisas, tá bom? Vocês vão ver, antes de ler o capítulo 1, deixa eu fazer uma introdução rapidinho aqui. Eu vou ter que lembrar um texto com vocês rápido. E eu quero agradecer o pessoal de marketing aqui, de multimídia, ali, que possibilita projetar aqui. Dá até para eu ler um pouco mais rápido, tá bom? Então acompanha aí, livro de Gálatas. Abriu todo mundo? Tá lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Abriu? Ok, vamos lá. Professor, eu não sei essa ordem. Olha no índice. Olha no índice, vê lá Gálatas, vai na página lá. Simples assim. É isso mesmo, tá bom? Se perguntar onde está Obadias, pronto, é um abraço, né? Por quê? É o Antigo Testamento, é pouco lido. Então você olha no índice e vai na página. Simples assim. Combinado isso? Ok, livro de Gálatas. Presta atenção rapidinho. Quem escreveu esse livro, ele tem a autoria do apóstolo Paulo. Tudo bem? Então quem escreveu Gálatas? O apóstolo Paulo. Como é que você sabe? Daqui a pouco ele se apresenta. Paulo, apóstolo, não por parte de homem, tal, mas escolhido por Deus. Ele vai falar, ó, eu estou escrevendo. Eu e mais um grupinho de camaradas que está comigo aqui. Ele vai falar, ele vai citar nomes. E aí nós vamos entender o porquê. Bom, professor, o que está acontecendo? Deixa eu só você entender, ó. Isso aqui é a região lá há 2000 anos atrás. Nós ainda não existíamos. Nós temos que entender isso. Nós estamos há 2000 anos disso, Mateus. Quer dizer, só que a gente, em história, que a gente faz, tem que decorar a data, decorar a data. Sim ou não? Nossa história não era assim? Cara, eu amo história. E essa semana eu falei para meus alunos na escola, que um aluno lá, professor, vou contar um segredo, uma novidade. O que aconteceu? Estou indo para a Assembleia de Deus, ali na Valdemar. Eu falei, ô glória, eu falei assim. Aí ela falou assim, pô, eu falei lá pro pastor de lá, que tem um professor, que tem um canal de Bíblia. Eu falei, tá, ele quis conhecer e tal. Muito legal. Então tá lá. Você vai plantando, pessoal. A sua função de você estiver é pregar o evangelho. Se possível, através da palavra. Tá bom? E é fantástico. Então ela sabe que tem um apoio. Então, o que eu estou falando para você é isso aqui, ó. Nós não existíamos ainda. Estava acontecendo alguma coisa lá. Que coisa? Apareceu um homem chamado Jesus Cristo, dizendo que era filho de Deus, em contraste com a lei dos judeus. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei para eles que a Bíblia, ela é os bastidores da história. Ela é os bastidores da história. Então, assim, quais foram as grandes potências? Egito, Mesopotâmia. Então, tudo isso estava acontecendo lá. A Bíblia são os bastidores lá dessa história que não é contada nos livros escolares, tá bom? Ok, então, aconteceu nessa região, há 2000 anos atrás. Olha que legal, só essa curiosidade de Google aí, viu? Pergunta para a IA, ela vai te responder se é verdade. Então, por que o nome Galácia? Por exemplo, Galácia não é uma cidade. Se eu falar assim para você, Nordeste, fala um estado do Nordeste. Eu não sei. Bahia. É isso? Outro estado. Eu não sei todos, mas não é uma região Nordeste? Sim ou não? Região Sudeste. Região Sul. Existe uma região chamada Galácia. Então não é uma cidade. Então, você é nordestino. Meu pai é nordestino. Tá, ele nasceu naquela região. Mas em qual lugar? Deu para entender? Então, só que essa galáxia, por quê? Ela tinha uns 20 mil, daí que veio o nome, tá? Que ficaram naquela região uns quase 300 anos antes de Cristo. Por que isto? Olha só o movimento que a gente lembra na Bíblia. Egito, grande potência. Depois você vai escavando ali, vem a Síria, destaque, vem a Assíria, que destrói o reino do norte. Depois da Assíria, vem o reino da Babilônia, que já destrói tudo. Depois da Babilônia, aí vem 3 livros que eu queria muito estudar com vocês, Esdras, Neemias e Esther, que fala do reino dos persas. Olha só, tudo na história. Existiu isso. Então, fala dos bastidores, reino dos persas. Depois dos persas, aí vem a Grécia como grande potência. E nessa dos gregos, eles começam a misturar. Era uma estratégia de guerra. Mistura os povos para perder a identidade.
Por exemplo, lembra quando no livro Daniel, Ezequiel, o que o Babilônia fez? Levou os caras lá para a Babilônia, olha só, ele leva os jovens inteligentes que estão buscando a Deus, leva para lá, fala o seguinte, você está longe de casa, né? Ó, vem aqui, ó, come do bom e do melhor, fica tranquilo, vai estudar, não se preocupe com nada, rapidamente você se acostuma naquela vida e esquece da sua raiz. A Babilônia tentou usar essa estratégia com Daniel, não deu certo. Mas aí depois da Babilônia veio o grego, começa a misturar. Depois dos gregos, quem vem? Roma. Lá que 50 anos antes de Cristo, vem Roma e vai até 450, que é destruída lá pelos vikings e tal. Então, tudo isso é livro de história. E a Bíblia tem esses bastidores, tá bom? Então, daí que vem dos gauleuses, vem da Galácia. Ok. E aí, ela fica quando Roma conquista, né, aquele pedaço do mundo que existia, vira uma província de Roma. O que era uma província? Ó, põe lá, seguinte, põe lá um quartel-general, um QI lá, um quartel-general, um QG, e fica lá sendo província, tem que pagar imposto tudo para Roma, beleza? Então, só para vocês entenderem que era uma região. Bom, e na época, o Paulo, essa região aí, tinha essas regiões, a Psídia, a Frigídia, são esses nomes aí que você vai encontrar na Bíblia, que hoje está lá, aquela região. Provavelmente, isso eu falo, nós estamos falando do Paulo, né, pessoal? Vocês vão ver. Na primeira viagem do Paulo, ele sai aqui em missão e passa por aqui, ó, nessa região aqui. Esse mapinha aqui está em toda a Bíblia. Primeira viagem, segunda viagem. Se você pegar as suas Bíblias, lá no final tem os mapas das viagens de Paulo. Tá bom? Só para você entender que lá em cima existia ali. Bom, vamos embora. O que vai falar esse livro? O apóstolo Paulo está apaixonado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo. E ele vai defender de uma maneira muito delicada, tomando cuidado com as palavras, para dizer o seguinte, olha, você não precisa justificar que você está sendo salvo pelo que você está fazendo. A justificação da sua salvação não está pelo que você faz, mas o que você faz é justificado pela tua fé. E às vezes é difícil o pessoal entender. Então ele vai, ó, e não precisa você olhar para a lei, não precisa você ficar preocupado com a lei, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo para ser salvo. Não, para com isso. Quando você começa a entender o que Cristo fez por você na cruz, é como se a sementinha do amor verdadeiro nascesse dentro de você, está desenvolvendo em você o amor verdadeiro de Cristo. E que vai começar a entrar em contraste com tudo o que eu penso, com tudo o que você pensa, e aí Cristo vai nascendo em mim. Aí você vai entender que o Paulo fala que eu não estou mais vivendo, quem está vivendo agora é Cristo, Cristo que vive em mim. Nós vamos entender isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque os judeus estavam, inclusive, tem uma discussão, se você ver no capítulo 2, tem uma discussão do apóstolo Paulo e Pedro, que o Paulo revela. Ó, eu discuti com o Pedro lá, viu? Porque o Pedro é um pouco traíra, está falando assim. Por quê? Porque ele estava conversando com os judeus, ou com os gentios, mas quando estava chegando o judeu perto, ele fingia que nem conhecia os judeus. Mais ou menos assim, o apóstolo Paulo vai revelar isso na carta. E o que eles estavam fazendo? O Paulo passa para aquela região, fica lá dirigindo aquela igreja, ou as igrejas de lá, e quando ele sai da igreja, o que acontece? Os outros que aparecem, outras pessoas, falam, olha, não é verdade, não é bem isto. Então eles começam a induzir o povo a observar o que está escrito na lei de Moisés. Como ele fazia. Como assim, Cícero? Então, olha só, existia um grupo de judeus cristãos que estavam voltando a confiar nos rituais da lei de Moisés. E o Paulo vai combater isso. Bom, então, eu montei aqui uma estrutura para você de 3 aulas. Vamos tentar falar hoje o capítulo 1 e 2, você vai ver que a carta é automática, vocês vão ver, é fantástico isso. E aí, na próxima semana, se Deus permitir, capítulo 3 e 4, depois 5 e 6. São 2 capítulos por aula. A discussão é muito legal. É como se você estivesse abrindo uma carta no WhatsApp. Ixi, olha o que está acontecendo, está pegando fogo ali.
É fantástico. Então eu quero te convidar. Mas olha só, para você entender melhor, eu preciso ler com você o capítulo 9 de Atos. Ah, Cícero, eu achei Gálatas agora, então marca aí com uma fitinha. Lê comigo então rapidinho aqui que você quiser. Atos capítulo 9, você já leu, já releu, os jovens lá com o pastor Fernando. Aqui nós já estudamos Atos também, está tudo gravado aí lá no YouTube da igreja, tá bom? Mas olha só, que é capítulo 9 de Atos, atitude dos apóstolos quando Jesus subiu aos céus, o que eles estavam fazendo? Bom, lá no capítulo 9 começa uma perseguição. Por quê? Esse tal de Saulo, ele era um estudioso da palavra. Olha só como às vezes a gente fala que a palavra mata, né? Nesse sentido, de ignorância, né? Você não vai morrer de ler a Bíblia não, viu? É, não leio muito porque diz que a palavra mata. Sabe esses episódios de Quilos Mortais? Tem uma chamada que uma das pessoas fala assim, não, eu vou morrer de fome. Aí o médico fala, não, você já comeu comida por 1 ano, 4 anos, sei lá. Você não vai morrer, não. Ele fica nervoso de falar para ela. Ele fala isso, ele fica nervoso, né? Eu falei, nossa, que pegou pesado ali, né? Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, ele estava, assim, papuçado da lei. Ele sabia de cor e salteado. E se você não fizesse alguma coisinha, tá vendo? Você não está fazendo, então está tudo errado. Então ele tinha uma interpretação, ele tinha moral, só tirava 10 na teológica da época. Então era craque. Só que ele estava olhando de uma maneira, e quem não fazia da maneira dele estava errado. E ele, aquele professor, vamos fazer, você tem que aprender. Então surge esse grupo de homens, dirigidos por um homem chamado Jesus Cristo. Jesus sobe aos céus, e existe um grupo de homens agora dizendo que Jesus ressuscitou, que no poder do Espírito Santo está vivendo neles, e eles têm que pregar o Evangelho. O que é o pregar o Evangelho? É falar da vida de Jesus Cristo. Aí nós temos aí 4 livros para falar. E que o entendimento maior da vida de Jesus vai ser, você vai compreender melhor lendo o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo não tinha esse entendimento, que tinha que reler o Antigo Testamento. Ele já leu, já entendeu, tirou 10 em tudo, vamos praticar. E então ele começa uma perseguição naquele grupo de cristãos. Há 2.000 anos atrás, em Atos capítulo 9. E começa assim, ó, bem rapidinho, tá? Porque é automático, ó. Então, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ao responsável, ao papa do período, vamos pensar assim, lá do sumo sacerdote que comandava lá a religião judaica. Mas lembre-se, Roma era um grande império, mas não queria se envolver nos assuntos religiosos. Desde que você continuasse pagando os impostos, desde que você conseguisse entender que o César era o maior Deus, que já foi discutido isso em Jesus Cristo, que ele foi acusado lá como o rei dos judeus. Não é verdade? Ok, e ele vai embora, e ele acabou de matar o Estevão. Ele autorizou no capítulo 7 lá a morte de Estevão. Capítulo 8, acabou, morre. Jogaram a roupa no pé dele. E ele vai, tem mais um grupinho, vamos atrás deles. E ele ia mais, ele foi lá e pegou. E pediu-lhe cartas para Damasco, capítulo 9, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, letra maiúscula, quer homens, quer mulheres, os conduzisse pessoalmente ou presos a... Ele entrava na casa, segue Jesus Cristo, sigo. Vai negar? Não. Preso. Sem moleza. Deu para entender isso? Ó, isso presta atenção, está na Bíblia lá, hein? Aconteceu. E indo no caminho, ó, aí esse caminho com letra minúscula. Ó, deixa eu voltar. Quando ele fala, deixa eu voltar aqui, ó. Aí encontrasse alguns desse caminho, com letra maiúscula. Está seguindo Cristo, está no caminho certo. E aí, bora. Bom, aí ele vai para Damasco. Por quê? Porque quando morre lá o primeiro mártir, o que acontece? Tchum! Todo mundo, perna para quem tem.
Por exemplo, eu não conheço Macaúbas, meu pai é de lá. Eu vou lá, fugir lá para Macaúbas, sertão do Nordeste. E, opa, tá para Damasco. Os caras estão indo para lá. E o Paulo vai atrás. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: ô, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tá aí, olha que lindo. E ele disse: quem é Senhor? Porque, ó, quem é Senhor? Ele estava vendo, ouvindo essa voz. Ele reconheceu a palavra da autoridade. Quem é essa voz? E disse o Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os... Cara, foi tão difícil entender isso. Paulo, sou eu, Jesus está me perseguindo. Mas não estou te perseguindo. Paulo, você está me perseguindo, cara. Já começa a primeira lição. Você está me perseguindo. Ah, e duro é para você recalcitrar contra os... Aí você falei para entender isso. Linguagem do agronegócio. Você tem que domar aquele touro. Né? Não é aquele touro elétrico aí, não. Aí o que você faz? Você coloca uma espora aqui. Na bota. Ou você pega o quê? Você pega um chicotinho que tem umas pontas agudas aí, e você vai chicoteando o touro, ele está contra você, você vai contra os aguilhões, que é a ponta desse chicote, a ponta dessa espadinha, para amansar o boi. Você fala, não adianta ficar agora lutando contra o evangelho. Vai doer. Então aqui, ó, não adianta. Você é um touro. Ô, Paulo, você é um touro indomável, cara. Você não está entendendo, você não leu direito a palavra. Você está lutando contra a palavra, você vai doer no seu coração agora. Você está matando os meus filhos, os meus discípulos, agora é com você. Vem aqui. E aí? Jesus, o domador. E o apóstolo Paulo caiu por terra, e Jesus fala, você está me perseguindo. E o Paulo, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém Já acabou aí. Já acabou toda a autoridade dele. Acabou. E outra coisa, ele estava cego. A sabedoria dele cegou, ele não queria. Por exemplo, assim, durante a minha aula, vou abrir um parênteses de matemática, se você não falar durante a aula de matemática, se você não está entendendo, se você não falar como você está entendendo, eu não consigo te explicar. Então, assim, quando você vai explicar para alguém, a pessoa não quer entender, esquece. Aí, né, aí você faz, não tem como. Agora, se a pessoa quiser aprender, a função de um professor, de um mestre, é você desenvolver uma didática para ensinar aquela pessoa. Ela tem que querer aprender. E o Paulo não queria, ele já sabia. E Deus falou assim, ô Paulo, você está cego, cara. Você leu ali, mas você não entendeu. Então, o que aconteceu com o Paulo? Ele ficou cego. Ele não conseguia mais enxergar, literalmente. E ele vai para um lugar, lá para a rua direita, tudo certinho. E daí, nesse intervalo que ele está indo, Deus já fala com um cara chamado Ananias. Ananias, vai para lá, vai em tal lugar, e tem um homem lá chamado Saulo. Aí Ananias fala assim, não, ele não. Ele está atrás da gente. Esquece, Ananias. Aí começa assim, e disse, porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? E dos reis e dos filhos de... Sabe por que isso? Porque os apóstolos, Pedro, João, né, Tiago, Tiago não era apóstolo ainda, mas eles estavam ali, eles não queriam pregar para os gentios. Vocês lerem Atos. Eles ainda queriam pregar só para os judeus. Eles tinham receio ainda. Aí que Deus faz, caramba, permitiu a perseguição, para que houvesse uma dispersão dali de Jerusalém, do centro. Só que ele levanta alguém com autoridade, com conhecimento, porque ele sabia que ia encontrar em várias províncias
pessoas se conheciam também, que eram cegos como ele. Então Deus vai reverter tudo que o Paulo aprendeu, não é ensinar de novo. Ele vai olhar com outra visão, com outras lentes, para ele entender que ele estava errado, que ele não havia tirado, ele tinha tirado nota 10 só do o que é, não de interpretação. Apesar se na sua prova falasse assim, olha, qual é a sua opinião sobre tal assunto? Escreve qualquer coisa, é 10. Sim ou não? Então, Paulo tinha essa opinião, mas pergunta e resposta, está na página 50 a resposta, página 20. Aí ele tirou 10. Mas interprete. Aí então ele estava interpretando errado. Jesus então vai dar um banho de interpretação para ele, porque foi o próprio Jesus, né, que inspira as pessoas a escrever lá, espiritualmente falando. E aí o Paulo ia ser testemunha de gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Ah, eu vou colocar você diante de reis. E diante aí, principalmente dos filhos de Israel, para eles entenderem que você é também judeu, que você veio deles e que você tem o conhecimento, só que você estava fazendo a interpretação errada. Então, Paulo tinha uma missão muito maior. Ok? Bom, e Jesus fala assim, ó, mas olha que lindo, pessoal. Olha o versículo 16 de Atos. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu? Ué. E aí? Eu vou te mostrar o quanto você vai ser feliz, próspero, você vai ganhar. Você entendeu? Você vai sofrer, cara, assim, mas você vai entender porque o Paulo vai falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele vai falar que aprendeu a viver no bem, no bom, no melhor, no conforto, na alegria, na tristeza. Então, Paulo, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa, cara, você vai... Vamos chegar juntos, você quer comigo aí. Ah, e tendo comido, lá no versículo, ficou confortável, porque depois, né, o Ananias orou, saiu a cegueira dele, comeu, se alimentou, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em, presta atenção, Damasco, longe de Jerusalém. E ele não vai para Jerusalém, ele segue o jogo, e logo ele acordou, estou bem, o que eu tenho que fazer? Eu vou na sinagoga. Eu vou lá, porque lá eles estão lendo, estão interpretando errado. Então eu preciso mostrar para eles quem é o Filho de Deus, através das Escrituras. E logo na sinagoga se pregava olha que mudança. Que é esse, o filho de... Então ele começou a enxergar no Antigo Testamento, porque ele não tinha ainda, assim, um relacionamento com Cristo, começou ali, mas o próprio Cristo chegou para ele. Ah, e todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos por os principais sacerdotes. Olha só, imagine os judeus de lá. Não é isso que veio para cá para matar os caras que ele está falando, está defendendo. E por essa mudança de atitude, né, por essa mudança de visão, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o... E aí, já pensou o nosso desafio de provar para todo mundo no Antigo Testamento que Jesus é Filho de Deus? Por isso que nós temos que estudar o Antigo Testamento, beleza? Ok, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram o conselho entre si para matar o Paulo. Vamos matar esse traíra aí, ó. Vamos matar esse traíra. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, né, tanto de dia como de noite, puderam tirar o Paulo dali com vida. E tomando de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto pelo muro, vai embora. Quer dizer assim, conseguiram livrar. Então começou aí o Paulo, imagine o Paulo, e quando ele chegou a Jerusalém, olha, cidade, imagina, você está lá para cima, você vai voltar lá em Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos. Que discípulos? Aí tem a relação lá no início de Atos, lembra que teve a eleição para substituir Judas? Que saiu quem? Quase Mateus, saiu Matias, lembra? Para substituir lá, então os 12, que era um número especial. Enfim, está tudo aí a história.
e procurava juntar com os discípulos. Só que os discípulos faziam o quê? Temiam, não crendo que ele fosse, porque já aconteceu isso no Antigo Testamento. Tem uma história no Antigo Testamento que é isso. Manda juntar lá os sacerdotes. Não, junta lá, vamos adorar a Deus, chega lá mais. E quando os caras entram no templo lá, vai lá e mata tudo. Então estava lá. Aqui, bom, enfim, tudo bem. Ele tinha uma grande dificuldade aí, tá bom? Travou um pouquinho aí, Jimmy, me ajuda aí. Ô, Jimmy, ajuda aí, mano. Ah, foi, agora foi, obrigado. Bom, e aí, você nunca vai estar sozinho, tá? Estava conversando isso com o pastor agora há pouco ali. Você nunca vai estar sozinho. Quando as pessoas vão tentar, assim, Deus, opa, levanta alguém. Ó. Levantou a Barnabé, tomou consigo o apóstolo. Então o Barnabé, porque estavam com medo de conversar com Paulo, tomou o Paulo, vem cá, Barnabé, vem cá. Tinha com moral, vou te apresentar aqui. Vai comigo. Ele trouxe aos apóstolos. Barnabé sabia onde estavam os apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, ele falara. E como em Damasco falara ousadamente do nome de? Ok. Bom, e aí ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam uma. Então foi necessário, depois, pessoal, que o Paulo desse um tempo, sabiam disso? Ele vai sair de cena, vai ficar, né, reestudando diretamente com Cristo. Ele vai falar depois, lá para frente, olha, eu conheço um cara que estava no terceiro céu, mais ou menos assim. Bom, ok? Bom, o problema é o seguinte, presta atenção agora. Vamos para Gálatas agora. E o Paulo sai para viajar, agora volta para Gálatas. Então, quem está escrevendo essa carta é esse homem chamado Paulo agora. Que ele tinha uma dupla cidadania. Então, troca o S por P, Paulo. É o mesmo cara, com uma outra visão. E ele conviveu nessa região, lembra eu falei? Tipo Nordeste, Sudoeste, na Galácia, falando, pregando, porque ele era o cara da Bíblia. Se tivesse dúvida com ele lá, eu perguntava, ele respondia, vamos embora, vamos lá. Ó, como ele já tinha entendido errado, ele já sabia o que o cara estava entendendo e explicava agora com a lente de Cristo, com a mente de Cristo. E esse é o nosso desafio, sabia? Primeiro conhecer, não estou entendendo nada, mas estou lendo, vamos embora, eu conheço essa história. E aí depois é lindo demais, é como se você relesse de novo com os olhos de Cristo. E Cristo, olha, esse povo não entendeu, olha, isso aqui entendeu errado. Então Cristo vai te mostrando na sua segunda, na sua terceira, na sua quarta leitura, aquele texto. É fantástico. Tudo bem? Abriu aí? Paulo ficou lá um tempo com esse pessoal, e depois saiu. E quando ele sai, não com tanta velocidade que é hoje, WhatsApp, mensagem, começa a chegar na mente dele, aos ouvidos dele, que aquele grupinho das igrejas que tinha ensinado de Cristo, entrou algumas outras pessoas para dizer que não era bem assim. E aí começa a carta. O apóstolo Paulo ficou sabendo, eu não posso ir aí. Então, pegou a carta lá, João, escreveu no papelzinho a carta e pediu para alguém levar lá. Olha, entrega lá. Ele não pôde ir pessoalmente. Continua assim, aí depois ele faz uma outra viagem. Olha, ele vai à carta primeiro, depois ele vai lá conhecer com outras pessoas. Aí nisso, em outra cidade, em outra igreja, está com outro problema. Então ele escreve a carta, depois vai lá ver. E aí ele escreve essa carta e fala assim, ó, Paulo, começou a carta. Paulo, que Paulo? Tem um monte de Paulo? Ou se você acha que só tem um Jair? Tem um monte de Jair, beleza? Fecha parênteses. Aí é o seguinte, fala assim, ó, Paulo, que Paulo? Que Paulo? Apóstolo. E abre um parênteses, ó, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Assim, ó, eu fui chamado, que o ressuscitou dentre os. Então Paulo se apresenta assim, ó,
Quem que está escrevendo a carta? Paulo. Mas que Paulo? O apóstolo. Ah, lembra que eu falei para vocês que eu estava no meio de Damasco e fui escolhido por Jesus Cristo? Quer dizer, apóstolo, se você for pesquisar aí no Google aí, significa missionário. Ó, eu tenho uma missão especial. Ó, Deus me escolheu. Ele tinha essa convicção. Ele não estava preocupado com o título. Mas é legal o título. Te dá mais moral, sabe? Te dá. Mas, e aí? Ok? E ele fala assim, outra coisa, hein? Não estou sozinho não, hein? E quando nós soubermos isso, e todos os irmãos que estão comigo, quer dizer, tem um grupinho com ele ali, escreve para quem? As igrejas da região da galáxia. Ele fala, graça e paz da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si, olha quando ele fala de Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Se já era mal há 2000 anos atrás, cara, hoje está mais mal. Mas hoje o mundo não está mais mal. Estou usando esse termo, tá ou não tá? Porque é o seguinte, até quando, eu estou com quase 60. Se você voltar no tempo, 45, qual a sua idade, João? 14, 46 anos atrás, eu crescia na rua, a gente jogava bola o dia inteiro na rua. Voltava sem a ponta do dedão, com meio joelho, assim, tudo folado, de fora na calçada, marrom. Não sei ou não? Hoje a criançada não sabe o que é rua. A gente fechava as ruas domingo. Estou voltando um tempo agora, sozinho para jogar bola. Só na recordação. Você fechava no meio daquelas ruas assim, fechava com chinelo. Cara, era 10 para cada lado. Aumenta a rua e aumenta o campo. Vôlei não, já era mais de... coisa das meninas, cadê? Então, mas assim, eu jogava também. Mas assim, não era futebol o dia inteiro? O dia inteiro, pô, legal. Sim ou não, Marcos? A gente não aprendeu a jogar, mas os caras jogavam. Assim, então, hoje não tem mais isso, o mundo está mal. E não é só isso, por exemplo. Mal assim. Por exemplo, assim, se alguém chupou um sorvete e ficou resfriado hoje, não, meu filho não vai chupar sorvete. Só para você entender. Então hoje, por exemplo, se você faz alguma coisa, se Deus colocou alguma coisa no seu coração para você fazer o bem para alguém, mas por que você está fazendo isso? Sim, Deus pediu. Como assim Deus? Vai explicar. O mundo está mal. Enfim, mas o mundo já era mal. Olha lá. Segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória para todo sempre. Quer dizer, tudo que você fizer, as pessoas têm que glorificar a Deus através da sua vida. É isso que o Paulo está falando. Não esqueça isso, porque Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados. A gente tem que entender o Antigo Testamento para entender lá o sacrifício. Que ele foi o último sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É fantástico. Aí ele continua assim. Aí começa. Então ele se apresentou e fala, cara, eu tô admirado, hein? Olha a expressão dele. Eu estou admirado que tão depressa vocês esqueceram da minha lição. Está estudando só para a prova, né? Teórica. Maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça, olha as frases, a viver na graça de Cristo para outro evangelho. Meus, já esqueceram tudo que eu falei? Por isso que existe a matemática ativa, as disciplinas ativas. Você tem que viver o que você está aprendendo. Às vezes na escola, você fala, eu tenho que aprender isso. Por que você tem que aprender a Bíblia? Porque você viver a Bíblia, caramba. Por que você tem que aprender matemática? Eu não sei. Por quê? Eu estou falando, puxando essa para o meu lado. Porque o significado da palavra matemática é aprender a pensar. O significado, pensar em aprender. É só procurar a origem da palavra grega. É fantástico. Mas e o cálculo? Quem faz é a calculadora. Eu estou falando sério.
Simples assim, por quê? Porque você pega um aluno, por exemplo, lá na sexta série, ele passou por uma base, que ele não quer saber o que vai usar na vida. Então ele tem que aprender os cálculos. Mas quando chega a partir da sexta série, sétima série, que ele acha que é gente já com 11 anos, já quer exigir os direitos, já quer escolher o tênis com 11 anos. Oh, eu quero tênis, pai. Filho, custa 500 conto o tênis, mano. Eu tenho que trabalhar 10 dias para comprar seu tênis, porque é 1.500 o salário mínimo. Eu quero. Com 11, eles não entendem o valor. Faz isso. Quanto é o salário mínimo? Vai, R$ 1.500, 1.800. 1.800, tá. Você vai comprar uma coisa. 1.520, olha lá. Você vai, então, divide por 10 dias, divide por 10 dias ali, dá 500 conto. Vai, 10 dias. Aí você vai comprar um tênis, custa 500 conto. Meu, seu pai tem que trabalhar 10 dias, vai te dar o tênis. Ele vai te dar com o maior prazer. Porque ele acha que você merece, cara. Eu tô falando sério, é fantástico. A gente dá a vida por vocês. Imagine Jesus Cristo. Então, nunca esqueça, meu, que ele te tirou, sabe, de um mundo, da escuridão, e te levou para viver na graça. Ó, sabe o que chamou a graça? Você viu, vem cá, vou te mostrar o que você precisa fazer para ser salvo. Eu já fiz por você. Te chamou. Só que aí o Paulo falou, você está admirado. Meu, já esqueceram tudo isso? Por quê? O qual não é outro, ó, porque é o seguinte, se já esqueceram do evangelho da graça, estou tentando explicar para vocês o que Jesus fez por mim e por você. É esse evangelho. Você não tem que fazer mais nada agora. Não depende mais de você a salvação. Na lei dependia. Você tinha que mostrar, você tinha que fazer. Agora Jesus já fez. Você tem que viver e entender o que ele fez. Então não há nada que você e eu façamos para que Jesus te ame mais. Ele te ama. Quer você acredite ou não. Quanto mais cedo você acreditar, melhor. Ah, eu vou fazer isso porque eu amo Jesus. Isso, legal. Jesus me ama. Não porque você ama Jesus. Então, enfim, tá aí. Ok, vamos embora. E aí os caras esqueceram. Foram para outro evangelho. Que outro evangelho? Não existe outro evangelho. Mas tem alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, colocando coisas que não estão aqui no evangelho de Cristo. Isso já acontecia há 2000 anos, não é hoje, pessoal. E aí eu vou discutir o que estava lá, não hoje. Mas, ainda que nós mesmos, nós cristãos, Paulo está falando, ainda que nós, hein? Esse grupinho que está comigo aqui, viajando no mundo, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. É por isso que você tem que ler o evangelho de Cristo, não só os 4 evangelhos, porque Cristo veio cumprir a história. Ele é o Messias. Olha que lindo. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo dito. Olha que linguagem legal. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema. E ele fala assim, por que persuado eu agora a homem ou a Deus? Por que eu estou persuadindo o homem ou a Deus, se fala? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque, olha, ele vai falar, porque eu não recebi o evangelho dos homens, eu não recebi. Ele está falando de Damasco, quando ele cai lá, e foi Cristo que falou com ele, recebeu, sabe o que significa evangelho? A boa notícia. Olha, tem uma boa notícia para você. Aquela notícia que você está esperando. Qual? O Messias chegou. É o evangelho. A boa notícia. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas
pela revelação de... Então, o que eu estou falando, você vai ler a palavra, tudo bem, mas se você não orar, se você não tiver um relacionamento com Cristo, Ele não te revela. Ele tem que estar no seu coração. É uma coisa maluca que eu vou te falar agora. É Cristo lendo o que Ele escreveu através de você. Ele entrou no seu coração, mas você não consegue ver Cristo. Então, olha que legal, é como se você estivesse vendo Cristo ali, ó, eu escrevi isso aqui, tá? Deixa eu te contar. Lá no seu íntimo. Ó, isso aqui, ó, estava lá. Você vai sentindo. Ele revela para você. É isso. Você vai entender melhor. Por que você levou uma varadinha do pai, aquela bronca? Porque o povo ela recebe vara, bronca. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Olha o Paulo falando. Lembra de mim no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. Atos 9. E na minha nação, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Eu conhecia muito mais. Ó, eu excedia o judaísmo. Eu sabia tudo, o Paulo está falando. Eu excedia muita gente. Sendo extremamente zeloso nas tradições do meu país. Então ele fala, eu já fui assim. Por isso que vocês acharam estranho, até quiseram me matar quando eu passei por aí, tal. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha o que o Paulo entende, meu, que nós não entendemos. Que é esse o momento. É o seu momento agora. Que ele te escolheu lá do ventre da sua mãe. Mas como assim? Olha as cabeçadas que eu dei. Ele está te formando o seu caráter, lapidando as suas ideias. Não para você falar o que você errou, ó, eu roubei isso, ó, eu fiz aquilo, olha, eu fumei aquilo, não é isso, para você entender o quanto foi com você necessário aprender aquilo para transformar no homem que você é hoje. E você tem autoridade para falar para as novas gerações que não pode fazer aquilo, mesmo você tendo feito. E foi por isso que Deus permitiu que você fizesse. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe e está formando em você o caráter de Cristo. E ele vai falar isso, mas quando aprove a Deus, olha só, que desde o ventre da minha... Mas como? Se foi em Atos capítulo 9 que Deus escolheu. Ali foi só a concretização, a cegueira dele foi tanto, foi, Paulo, chega, você não entendeu, né? Então, brum, vambora. Nasce de novo. E ele fala isso. Ó, desde o ventre da minha mãe, revelar o seu filho. Onde? Olha essa frase que bonita. Ó, olha o versículo 16. Revelar seu filho. Como? Em você. Como é que ele revela em você? Tatuando? Ó, eu sou de Cristo. Entendeu o que eu estou te falando? Mas o cara entende dessa maneira. Deixa Deus trabalhar no coração dele. Deu para entender o que eu estou falando? O cara quer escrever, ó, 100% Jesus, para não esquecer. Eu não precisaria. Mas naquela condição de lapidar, de ser esponja, o cara está naquela. Um dia. Mas está tudo bem? Por mim está tudo bem. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Então, por quê? Porque Deus vai revelar o Filho em você. Para que o pregasse entre os gentios imediatamente. Eu não consultei a carne, nem o sangue. Eu senti e fui. Ó, e nem tornei a Jerusalém. Ele fala ó, em Atos 9. Você lembra que lá em Atos 9? Eu nem fui para Jerusalém. Eu já fui na semana seguinte pregar nas sinagogas. E ter com os que, ó, e nem tornei a Jerusalém a ter com eles. Já antes de mim, eu era apóstolo. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15. A gente acha que é tudo rápido ali, né? E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão de Jesus, irmão do Senhor. Nós não vamos entrar nessa polêmica não, hein? Ai, mas Jesus não tinha irmão.
sai dessa, tá aí. Ah, é o irmão, você é meu irmão. Mas tá, enfim, irmão do Tiago, se não o Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O pessoal não me conhecia, não sabia a história, não sabia. Fui lá, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Infelizmente acabou a escola bíblica hoje. Isso, Ana Paula, um ponto a mais na média. Ah, é porque eu quis ler Atos com vocês. Vocês viram que daria para ler 2 capítulos seguidos? Então, na próxima semana, preste muita atenção. O Paulo, nos capítulos 1 e 2, ele está se apresentando e defendendo a visão dele e o chamado do apostolado. Nos capítulos 3 e 4, 5 e 6, ele vai falar de algumas coisas que estão acontecendo lá. Ele vai tentar explicar através da Bíblia a visão dele agora com as lentes de Cristo. Por isso que nós temos que aprender o Antigo Testamento também. Amém? Então, obrigado pela sua presença. Que Deus continue falando com você. Na próxima aula, nós vamos continuar Gálatas 2, 3, 4, detalhe por detalhe. E aí, por favor, anotem as suas dúvidas depois aí. Falando para a Ana Paula, que ela fala que não tem dúvida, não tiro dúvida. Que aí, depois a gente... Pessoal, obrigado. Continue com Deus. Até a próxima aula. Tchau.